pessoal, estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre circunferência. A gente viu num vídeo anterior qual era a principal diferença entre círculo e circunferência, vocês lembram? Circunferência era só aquele entorno, por isso ela tinha comprimento, e círculo é o entorno mais a parte interna, então o círculo tinha área. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre posições relativas, e a gente vai ver posições relativas de outras coisas da geometria, como a circunferência. A gente vai começar com a posição relativa de um ponto e uma circunferência. O meu ponto, ele pode ser interno à minha circunferência. Quando ele vai ser interno à circunferência? Quando a distância entre ele e o raio for menor, a distância entre ele e o centro for menor do que o raio, que é o que está escrito aqui para vocês. Essa distância, PC, é a distância entre o ponto e o centro. Quando essa distância for menor do que o raio, significa que o meu ponto é interior. O meu ponto pode pertencer à circunferência. Pensa, se ele pertence à circunferência, ele tem que estar ali, ó, na bordinha. Se ele pertencer à circunferência, a distância entre o centro e esse ponto tem que ser exatamente igual ao raio, que é o caso do nosso segundo exemplo. Aí, ó, ponto pertencente à circunferência. E o meu terceiro caso é quando o meu ponto é externo à circunferência. Ó, se o raio é a distância do centro até a borda e ele é externo, então significa que a distância do centro até esse ponto aqui, ó, que está aqui, vai ser maior do que o raio. Então, acho que é bem lúdico, né? Se o raio é a distância do centro até a borda da circunferência, a distância do centro até o ponto menor está dentro, igual está na circunferência, maior está fora da circunferência. Tranquilo? A gente tem também as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Olha aqui os meus três exemplos. No meu primeiro exemplo, a minha reta corta a minha circunferência em dois pontos distintos. No meu segundo exemplo, a minha reta, ela está ali coladinha na circunferência, ela encosta na circunferência num único ponto. E nesse meu terceiro exemplo, a reta nem passa perto da circunferência. A cada uma dessas posições se dá um nome diferente. Então, no primeiro caso, eu tenho uma reta chamada de secante. Retas secantes são retas que cortam a minha circunferência em dois pontos distintos. No segundo exemplo, que ela encosta, que ela toca ali na circunferência, a gente vai falar que aquela reta é tangente, ela tangencia a minha circunferência. E no meu terceiro e último exemplo, eu tenho uma reta que é exterior à circunferência, ela não chega nem perto da circunferência. Diferente do que a gente tinha com um ponto, eu não tenho como ter uma reta interna à circunferência. Por que não? Porque uma reta, lembra? É uma coisa que não tem nem início nem fim. E como é que ela vai caber ali dentro de uma região limitada? Então, não tem reta que seja interior à circunferência. Beleza? Mas aí, se a gente tem secante e tangente, cada uma tem uma propriedade muito específica. Vou falar um pouquinho dessas propriedades. Primeiro, propriedade da secante. Olha ali o meu exemplo. Eu tenho uma circunferência aqui de centro O e eu tenho uma retinha secante que corta a minha circunferência nos pontos A e B, ó, são dois pontos distintos. Eu tenho que OA e OB são raios da minha circunferência. AB é uma corda. Por que AB é uma corda? A reta como um todo vai ser uma secante, mas esse pedacinho que está aqui, ó, dentro da minha circunferência, vai ser corda. Lembra daquele outro vídeo que é uma corda? É aquela linha que liga dois pontos, segmento de reta que liga dois pontos quaisquer de uma circunferência. Por isso que AB é uma corda. Se eu traçar aqui S perpendicular a T, eu vou ter o seguinte, olha aí, ó, toda reta que é perpendicular a uma secante, ela vai passar pelo centro da circunferência e ela vai cruzar aquela corda no ponto médio. Uma propriedade muito importante, ó, guarda no coração, que a gente vai usar em alguns exercícios. A gente também tem propriedade das retas tangentes, ó, já dei um spoiler, esqueci de botar ali, botei ali direto a propriedade, mas ignora ela momentaneamente. Pensa que na minha circunferência, nessa reta aqui, ó, que está tangenciando a minha circunferência, eu tenho o seguinte, eu tenho P e Q pertencentes à minha reta, ó. P e Q não, P e Q pertencentes à reta T, que é a reta que é tangente à circunferência. Eu tenho que P pertence à circunferência, Q está externa à circunferência. Se o P ele pertence à circunferência, eu consigo ligar o centro a ele, que vai dar o valor do raio, correto? Então, OP é raio dessa circunferência. E R, eu peguei um ponto R qualquer que pertence a essa circunferência. Então, olha o que a gente vai ter.
Toda reta tangente é perpendicular ao raio da circunferência no ponto de tangência. Olha que coisa importante. Se eu ligar O a P, ali eu tenho um raio, esse raiozinho vai ser tangente à minha reta, vai ser perpendicular à minha reta tangente naquele ponto de tangência, ok? Falamos das posições relativas de ponto e circunferência, de reta e circunferência. E para a gente encerrar, que tem alguns casos, a gente vai ter posição relativa entre duas circunferências. Então, olha só. Olha esses meus dois exemplos. Observa o que esses dois exemplos têm em comum. Nesse primeiro exemplo, eu tenho duas circunferências que se tocam. Se tocam, a gente já viu que é tangente, elas se tangenciam, mas está uma do lado de fora da outra. E nesse meu outro exemplo, eu tenho duas circunferências que se tangenciam, mas está uma dentro da outra. Então, o que eu vou ter nesse primeiro? Elas vão ser circunferências tangentes exteriores, porque elas se tangenciam, elas se encontram ali, mas elas estão uma externa à outra. O que tem de importante delas serem circunferências tangentes externas? E o importante é que a distância entre os raios delas, a distância entre os centros vai ser exatamente a soma dos raios, que é o que está aqui, ó. D, que é a distância entre os centros, é o raio de uma mais o raio da outra. Olha esse meu outro exemplo. Elas se tangenciam, já sei que elas são tangentes, mas está uma dentro da outra. Então, elas são tangentes interiores. O que tem de importante eu saber que elas são tangentes interiores? O que isso traz, Priscila, para mim de informação por elas serem tangentes interiores? Significa que a distância entre os centros é o raio da maior menos o raio da menor. Olha aqui, ó. Tranquilo? Olha mais duas posições relativas aqui. Essas duas circunferências, esses dois exemplos, as circunferências estão uma dentro da outra, que não estão se tangenciando. Mas, Priscila, então, qual vai ser a diferença? Nesse primeiro caso, elas só são circunferências internas, não tem nenhuma propriedade específica. Eu sei que a distância entre os centros dela é o raio da maior menos o raio da menor. Mas esse segundo é importante. São circunferências chamadas concêntricas. Por que concêntricas? Com o mesmo centro. Elas possuem o mesmo centro, então não tem distância entre os centros. Olha que coisa linda. Tem o mesmo centro, elas são concêntricas. E aqui tem uma coisa importante. Observe essa borda que tem aqui, ó. Quando eu encaixo uma circunferência na outra, sobra alguma coisa aqui. Isso é chamado de coroa circular. Pensa numa moeda de R$1. Quando eu pego uma moeda de R$1, eu tenho o quê? Eu tenho a parte prata na parte de dentro e eu tenho uma parte dourada do lado de fora. A moeda de R$1, na sua parte superficial, ela é composta por duas circunferências concêntricas. E aquela partezinha dourada ali, gente, que é chamada da nossa coroa circular. Beleza? Tenho também esse caso aqui, ó, das circunferências que são secantes. Lembra do caso das retas? Na reta em relação à circunferência, quando elas eram secantes, significava o quê? Se cortava em dois pontos distintos. Se eu tenho duas circunferências secantes, elas também se cortam em dois pontos distintos. O que vai ter de importante aqui? O que traz de informação o fato de elas serem secantes? Pensa que quando eu estou trabalhando com duas circunferências, eu estou olhando para a distância entre os centros dessa circunferência. Então, a distância entre os centros dessas duas circunferências, ela vai estar no intervalo de valores. Que intervalo vai ser esse? Ela precisa ser maior do que a diferença e precisa ser menor do que a soma desses valores. E aí eu consigo descobrir, através de algumas propriedades geométricas, porque eu formo um triângulo. Observa aqui, se eu pegar um ponto onde elas se cortam, por exemplo, o ponto A, eu consigo formar um triângulo que é A, o primeiro centro, e o segundo centro. E ali eu tenho algumas propriedades, que a gente vai trabalhar com essas propriedades depois. Mas foca ali, ó, que tem um triângulozinho, e depois isso traz outras informações para a gente. E eu tenho, por último, essa circunferência que elas são externas. Elas não se encostam, elas não se cortam, elas não têm nada ali, elas só estão externas uma à outra. Qual é a informação que essas circunferências externas trazem? A distância entre os centros, ela precisa ser maior do que a soma dos nossos raios. Tranquilo? Beleza, galera. Passamos por todas as posições relativas de circunferência, seja com ponto, seja com reta ou entre duas circunferências. Faça o exercício, estreiem, observe que as posições relativas trazem informações para a gente,
Então, se a gente sabe que elas são externas, se o enunciado diz para a gente que elas são externas, significa que eu vou saber que ali está me dizendo que a distância entre os centros precisa ser maior do que a soma dos raios, e todas essas outras informações que a gente viu nos outros slides. Façam exercícios, treine para fixar essa matéria, e a gente se encontra num próximo vídeo. Beijinhos, até mais!